Olá! Hoje vamos mergulhar numa história com mais de 400 anos. Uma história sobre um homem que achava que era um cavaleiro andante e que decidiu lutar contra moinhos de vento. Parece uma loucura, certo? Bem, é precisamente essa loucura que deu origem ao que hoje conhecemos como o romance moderno. Vamos tentar perceber como. Para começar, vamos diretos à imagem mais famosa e, sejamos honestos, mais bizarra de todo o livro. Um cavaleiro de meia-idade, montado no seu cavalo magricela, com a lança em riste, a preparar-se para uma batalha épica contra, pois, moinhos de vento. E é aqui que está o busilis da questão. Temos o que Dom Quixote vê na sua mente, um exército de gigantes temíveis, e depois temos o que está realmente lá. 30 ou 40 moinhos de vento a girar ao sabor do vento. Este abismo entre a percepção e a realidade é o verdadeiro campo de batalha da história. Então, fica a pergunta, por que é que esta cena, especificamente, se tornou tão icónica? O que é que esta luta de um sonhador contra uma realidade banal nos diz, que continua a ser relevante século após século? A resposta, como vamos ver, mudou a literatura para sempre. E quem é o nosso herói? Bem, antes de ser Dom Quixote, ele era Alonso Quijano, um fidalgo de uma zona rural. A sua grande paixão, ou melhor, obsessão, eram os livros de cavalaria. Leu tantos, mas tantos, que a certa altura a fronteira entre a ficção e a realidade simplesmente desapareceu. E ele decidiu que o mundo precisava de um herói como os dos livros. E esse herói, claro, seria ele. Mas para percebermos Dom Quixote, temos de olhar para a vida de quem o criou. E a vida de Miguel de Cervantes, garanto, foi tão ou mais rocambolesca que a do seu próprio cavaleiro. Foi uma vida marcada por um constante choque entre grandes ideais e uma realidade, bem, bastante dura. Vejamos só isto. Cervantes foi um herói de guerra, ficou ferido em combate e de forma grave. Depois foi capturado por piratas e passou 5 longos anos como escravo. E quando finalmente regressou a casa, o que é que lhe aconteceu? Foi preso por causa de dívidas. É precisamente na prisão que as primeiras páginas de Dom Quixote começam a nascer. Um livro que, de certa forma, nasceu da desilusão de um idealista. Agora vamos fazer um zoom out para além do autor. Qual era o mundo em que esta história nasceu? Estamos a falar da Espanha do século XVI, a chamada Idade de Ouro. Um império gigantesco, mas, como vamos ver, profundamente contraditório. Pensem neste cenário. Por um lado, Espanha era o maior império do planeta, a receber rios de ouro e prata das Américas. Por outro, estava a afundar-se em crises económicas e má gestão. Era uma sociedade que se agarrava com unhas e dentes a ideais de honra medievais, de cavalaria, mas que estava a ver o seu mundo a mudar de forma brutal. É neste choque entre um passado glorioso e um presente incerto que Dom Quixote entra em cena. E tudo isto leva-nos a um conceito-chave para percebermos a verdadeira importância deste livro. Dom Quixote não é apenas uma comédia ou uma sátira, é aquilo a que a teoria literária chama um romance de ruptura. O que é que isto quer dizer na prática? Um romance de ruptura é como uma fotografia tirada no exato momento em que o mundo antigo está a morrer e o mundo novo está a tentar nascer. Ele capta toda a tensão, toda a confusão e todo o conflito dessa transição. E Dom Quixote é o exemplo perfeito disto mesmo. A mudança de paradigma é total. O filósofo Jorge Lukács dizia que, no mundo antigo das epopeias, o mundo era coeso, tudo fazia sentido. Os heróis eram guiados pelos deuses. Já no mundo moderno, tudo se fragmentou. O herói agora é um indivíduo, sozinho, isolado, que tem de procurar ativamente um sentido para a vida, porque esse sentido já não lhe é dado. E o golpe de gênio de Cervantes foi pegar neste enorme conflito de eras e personificá-lo em duas figuras inesquecíveis. Dom Quixote é o passado, o idealista, o sonhador que vê o mundo através das lentes da cavalaria. E depois temos Sancho Panza, o seu escudeiro. Ele é o futuro, pragmático, com os pés bem assentos na terra, que vê o mundo como ele é, com todas as suas falhas. O diálogo constante entre os dois é, na verdade, um diálogo entre dois mundos. E vemos isto a acontecer vezes sem conta no livro. Esta citação é um ótimo exemplo. Dom Quixote não vê uma simples estalagem poeirenta à beira da estrada. Não, ele vê um castelo imponente, com torres e ponte levadiça. A sua imaginação impõe uma ordem antiga e nobre a uma realidade que é, na verdade, bastante banal. E aqui chegamos ao ponto central. Ao retratar este embate entre mundos, Cervantes não estava só a escrever uma história divertida. Ele estava, sem se aperceber totalmente disso, a inventar uma nova forma de contar histórias e, com ela, um novo tipo de herói. E agora sim, podemos voltar à nossa pergunta inicial. Por que é que a cena dos moinhos de vento é tão poderosa? Porque ela é a metáfora perfeita da condição humana moderna.
É o retrato, ao mesmo tempo cômico e trágico, daquele sentimento de desalinhamento entre o que idealizamos, o que desejamos, e o mundo cá fora, que muitas vezes não colabora. Com Dom Quixote nasce, então, este novo herói. Um herói que vive em conflito consigo mesmo, que se sente deslocado no mundo, que sofre de angústia. Um herói que está sozinho, sem deuses para o ajudar, a tentar encontrar um propósito. Pensem bem, antes de Dom Quixote, os heróis eram figuras de ação. A partir dele, as batalhas mais importantes passaram a ser travadas dentro da mente. Para contar a história de um indivíduo tão complexo e de um mundo tão fragmentado, os velhos poemas épicos já não serviam. Era preciso algo novo. Uma forma literária que permitisse explorar a psicologia, a dúvida, a ironia. Essa forma é o romance. E Cervantes foi o seu primeiro grande mestre. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se calhar a história de Dom Quixote diz-nos que ver o mundo apenas como ele é pode não ser suficiente. Talvez todos precisemos de uma dose da sua nobre loucura para imaginar um mundo melhor, mesmo que isso, de vez em quando, signifique lutar contra um ou outro moinho de vento. A grande questão é saber encontrar o equilíbrio.